nós agora vamos dar início à nossa entrevista com o pastor Eduardo Lima, vereador por Aracaju. A nossa vinheta. Agora, entrevista do dia com nosso convidado. Isso mesmo, o nosso convidado é o pastor Eduardo Lima, vereador por Aracaju e primeiro secretário da Câmara Municipal de Aracaju. Ele vem se apresentar aqui para quem possa bater um papo, trazer um pouco do balanço, né, para os nossos ouvintes e telespectadores das ações do seu mandato. Isso é sempre muito importante, esclarecer, né, o seu trabalho à nossa população. 12h41. Pastor Eduardo, uma satisfação recebê-lo aqui no nosso jornalismo da Rede Xodó. Muito boa tarde, Bareta Filho. Muito boa tarde, pastor Eduardo Carvalho. Muito boa tarde a minha amiga Ilma. Minha amiga Ilma e aos ouvintes da Xodó. É um prazer estar nessa bancada, é um prazer falar aos microfones dessa rádio que tem uma audiência espetacular. Essa satisfação é toda nossa, que fazemos aqui nossa rede de comunicação, que é a Rede Xodó. Hoje nós estamos nesse primeiro bloco para a cidade de Cristinápolis, a 90.7, em Tobias Barreto, pela 1520, aqui na capital e grande Aracaju, pelo 89.9, além da parceria com a Rádio Comércio no centro de Aracaju, né, ecoando aqui o som da Rede Xodó de comunicação e do nosso jornalismo. Então, realmente é uma satisfação toda nossa recebê-lo aqui, para que ele possa trazer à tona justamente isso, vereador, esse balanço, né? Nós estamos chegando aí ao penúltimo ano de mandato, que se estende até 2024, mas o que é que o senhor poderia já adiantar desses anos, né, exercendo o mandato como vereador, e o que a população pode esperar também para 2024? Olha, Bareta, estamos praticamente encerrando o terceiro ano de mandato. Daqui a pouquinho vamos estar entrando no último ano do mandato, um mandato muito propositivo, aonde buscamos estender as bandeiras da luta pelos vulneráveis, seja criança, adolescente, como as pessoas mais necessitadas em Aracaju. Veja, Aracaju é uma capital que tem seus complexos. Na sua mapografia, Aracaju hoje possui quase 40 mil famílias que vivem com menos de R$200 por mês. Olhando a grosso modo, você, aonde está? Aonde essas famílias estão? Pois é, no Alto do Japãozinho, no Santa Maria, no Sovaco da Gata, na Ponta da Asa, no Coqueiral, no Porto Dantas. Aracaju é uma cidade que, infelizmente, muitos aracajuanos não conhecem as suas complexidades. Aracaju precisa ser vista de uma forma mais humana, um olhar mais humano, e essa foi a proposta do nosso mandato desde que assumimos em 2021. Bandeiras pelo social, nós criamos a Frente Parlamentar em Defesa da Criança e Adolescente na Câmara Municipal de Aracaju, temos apresentado projetos e, graças a Deus, sancionados e promulgados pela Câmara, e tem avançado essa pauta. Tivemos uma pauta positiva terça-feira, o Senado Federal aprovou e foi para a sanção presidencial um projeto que tornou crime o bullying, o cyberbullying, que foi uma proposta nossa aqui na Câmara, um projeto que, e graças a Deus, foi promulgado pela Casa, e ver esse projeto a nível nacional sendo destacado é muito bom. Isso mostra que o nosso mandato ele está no caminho certo, e várias ações, Bareta, a exemplo da nossa luta muito importante no que diz respeito à política do SUAS em Aracaju, Sistema Único de Assistência Social. Aracaju possui 17 CRAs, a maioria deles em locais próprios do município, porém deteriorados, CRAs que infelizmente alguns sucateados, e após a ferramenta da emenda impositiva que a Câmara passou a exercer desde o ano passado, a gente pôde encaminhar mais de R$400 mil para a reforma de um CRAS ali na Rua Lagoas, no bairro Zé Conrado de Araújo, telhado caindo, risco de acontecer um problema. Fomos lá, encaminhamos a emenda, essas obras estão em licitação, buscando as empresas, e é isso. A gente vem buscando fortalecer essas ferramentas sociais que atendem os mais vulneráveis, seja os conselhos tutelares, seja as ferramentas do SUAS, e também no que diz respeito ao avanço de políticas públicas. Muito importante essa perspectiva, né, Eduardo? Porque você precisa ter um mapeamento do seu próprio mandato, né? Você precisa ter ali ligações, principalmente diretas com o social, e acima de tudo tentar colocá-las sempre em prática. Isso é muito importante, né, Eduardo? De Eduardo para Eduardo, tá vendo, Barretinho? Isso mesmo. O que houve com a questão da neuropediatria em Aracaju? O senhor encaminhou 554 mil em emendas impositivas. Nós empenhamos já essas emendas que será do orçamento do ano que vem. Veja, cada vereador vai ter um pouco mais de 2 milhões para apresentar a emenda. Tivemos uma conversa com a Vanessa Barbosa, secretária de saúde do município, e veja, pasme, algo chamou a atenção.
Nós percebemos que nos últimos anos o diagnóstico de TEA, o transtorno do espectro autista, tem aumentado de forma assustadora a nível Brasil. E Aracaju inteira, Barreto, Eduardo, querida Ilma, só tem um profissional de neuropediatria. Uma cidade com 602 mil habitantes, uma cidade que temos praticamente 50 UBS, só temos um neuro para atender. Temos uma fila de quase 2.800 crianças, 2.770 crianças aguardando uma consulta com o neuro para poder começar o tratamento, talvez para o espectro do autismo, o TEA, e não dá conta. Percebendo isso, nós, sensíveis a essa área, por estarmos na frente parlamentar da criança, prontamente pegamos a emenda que poderíamos estar enviando para qualquer outro local, até para fazer política de uma forma que viesse trazer mais visibilidade, mas priorizamos zerar essa fila. Esse valor que vamos encaminhar para a Secretaria, Barreto, Eduardo e Ilma, vai zerar a fila, vai obrigar o município a contratar esse profissional em clínicas particulares, para que essa fila seja zerada. Então, para mim é uma alegria. O pai e a mãe que tem uma criança em Aracaju nessa fila, ele pode ter certeza que quando essa emenda for executada a partir de fevereiro, março do ano que vem, ele vai ter assegurado o valor na conta do município, encaminhada por uma emenda do nosso mandato, para que ele possa colocar a sua criança na consulta e a partir daí começar o tratamento. Ou seja, essas clínicas, né, Eduardo, pastor Eduardo, teria um vínculo com a própria prefeitura para atender essas pessoas? Não necessariamente, porque o valor vai estar na conta, ela vai poder contratar. Se atender os pré-requisitos da contratação, tendo mais fácil, né? Tendo convênio ou não. Conveniar, certo. Porque essa questão da neuropediatria é algo muito complexo, os profissionais escassos, então possa ser que precise fazer um convênio emergencial para poder atender. O interessante é zerar a fila, e é para isso que a gente colocou essa emenda lá. Uma boa medida. Você já tem a estrutura das clínicas com os profissionais, à medida que for fazendo a consulta, você já vai abatendo. Vai tentando ali encaixar, né? Zerar a fila. Zerar a fila. E vamos trazer agora os projetos políticos também, né, Eduardo? Vamos trazer aí os projetos políticos de 2024. Hoje o pastor Eduardo faz parte, continua fazendo parte do PR, que é o Partido Republicano. E quais são as perspectivas para 2024? Tem um trabalho, como o senhor bem frisou, um trabalho social importante. O senhor faz parte da Igreja Universal, tem, né, um planejamento a seguir, toda uma doutrina a seguir. Mas, acima de tudo, a perspectiva do mandato continua para 2024 e, além dele, quais serão os planos futuros? Nós temos um compromisso com o mandato, que esse mandato ele foi constituído à base de um grupo, Barreto, Eduardo e Ilma, e o grupo nos proporcionou estarmos ocupando essa cadeira. Foram 3.929 votos na eleição municipal de 2020, que nos conduziu a estar na vereança no município de Aracaju, e somos gratos à força da comunidade evangélica, à força da instituição a qual nós fazemos parte, e isso mostra que esse público evangélico, abraçando a direita, não a direita extrema, mas a direita conservadora, vem crescendo, principalmente em Aracaju, né? E isso é importante frisar. E a gente vem trabalhando muito. Ninguém faz nada sozinho, porque você não consegue chegar a um mandato eletivo sozinho, você não consegue construir algo em casa sozinho, você não consegue fazer nada sozinho, você faz parte de um grupo. E quando você tem essa fidelidade, essa lealdade ao grupo, você chega mais longe. Às vezes você dá uma recuada para poder crescer lá na frente. E isso é o papel do homem público, da pessoa pública e da pessoa que lida para servir a comunidade. Nós estamos hoje possuindo o mandato, finalizando o mandato, vamos para outras missões determinadas pela instituição a qual nós fazemos parte, seja para política ou seja voltando à atividade religiosa, não importa. Vamos estar ali servindo a quem mais precisa. Agora, o vereador, relacionado a essa questão dos republicanos, tem a ver com a decisão de federal do Agostinho Ribeiro, ou a sua saída tem a ver com a indicação à igreja, já que vocês são, né, a Igreja Universal, ela sempre encaminha durante o período, está correto? Como é que está essa relação com Agostinho Ribeiro e o republicano?
Eu até me surpreendo, eu não tinha conhecimento que Gustinho poderia ter alguma contribuição com a minha vinda ou não à reeleição. Respeito muito Gustinho, ele é presidente do Partido Republicano a nível de estado, mas Gustinho não tem nenhuma interferência em relação a isso, nem ao mandato a qual eu estou exercendo, nem a questão das instituições. Se Gustinho comentou, não sei, ou se alguém fez esse comentário, essa pessoa está totalmente equivocada nesse sentido. As decisões de seguir ou não são as decisões claramente pessoais envolvendo a instituição a qual eu sou pastor, que eu sou de origem baiana, sou soteropolitano, estou aqui há 12 anos em Sergipe, e missões, a política é uma missão, a vocação do altar religioso é uma missão vocacional que eu vou levar para a vida toda. Agora a gente sabe que mandato ele começa e tem data de terminar, né? Ninguém é político de nascença e carteirinha vai morrer político de mandato. Você estava. Hoje falta um ano para terminar o mandato. Quando terminar o mandato, a minha maior alegria, Bareta, Eduardo, mas quando eu concluir o mandato em 31 de dezembro de 2024, é poder saber que os 4 anos que eu estive à frente eu contribuí para Aracaju. Contribuir através do mandato para mudar a vida de aracajuanos, que os 3.929 aracajuanos que foram às urnas votar em Eduardo Lima puderam dizer: voltei e não me arrependo. Isso aí. Consórcio Metropolitano do Transporte tem sido um tema de chama acesa, né? O tempo todo, principalmente nas discussões que envolvem a Câmara Municipal de Aracaju. Qual foi o entendimento, o posicionamento do vereador Eduardo Lima? Nós, desde o início, provocamos essa construção do consórcio que estava engavetado. Eu fiz parte da Comissão de Obras e Transporte Público, o qual o vereador Breno Garibaldi estava presidente, inclusive o Dr. Manuel Marcos fez parte dessa comissão também. Hoje ele está deputado, deve retornar a partir do mês que vem à Câmara novamente. Mando até um abraço para ele estava há pouco dando entrevista aqui a Xodó. Fomos ao DR, devido à questão do transporte, e perguntamos ao DR: se o transporte em Aracaju colapsar, parar, como é que o governo do estado pensa em dar um reforço a Aracaju? O DR disse: não temos como. Procuramos o município de São Cristóvão, procuramos através da Câmara Municipal de São Cristóvão, procuramos o município de Socorro através da Câmara Municipal de Socorro, procuramos o município da Barra através da Câmara Municipal, fizemos uma audiência pública com as câmaras e ali foi discutido o problema do transporte, discutido, e ali foi levado para o prefeito de Aracaju, através da CMTT, essa problemática que vinha infelizmente se empurrando com a barriga há muito tempo. Porém, como essa questão do consórcio, veja, Bareta, Eduardo e os ouvintes, se aflorou a ponto de ser implementada depois que a Câmara colocou a emenda à lei orgânica para ser votada, regulamentando através da lei orgânica, ou através da lei orgânica dando a possibilidade à SMTT regulamentar o transporte alternativo da Zona Sul. Após a Câmara iniciar essas discussões, começou um corre-corre. Um corre para lá, um corre para cá, vamos botar o consórcio, aí chama o governador, chama os prefeitos e vai para lá, vai para cá, e aí se instaurou o consórcio. Renato Teles hoje é o responsável do consórcio. Espero que comece a andar. Tivemos reuniões com a CETRANSP, inclusive eu estava na Câmara agora pela manhã reunido com Raíssa, a presidente do CETRANSP, discutindo projetos de melhorias para a mobilidade urbana de Aracaju, que isso tem que partir da SMTT, né? Nem de CETRANSP, tem que partir de Renato Teles, projetos para melhoria. E inclusive nós queríamos que a SMTT estivesse ontem na Câmara apresentando projetos como instituições apresentou, como a Secretaria Municipal de Saúde apresentou, e a SMTT não estava. Imagina só, Bareta, Eduardo, se Renato Teles estivesse na Câmara amanhã apresentando: tem aqui um projeto para criar uma viabilidade de corredor na Avenida Maranhão, que é uma avenida esquecida, sucateada em Aracaju. Ali na Leste, em parceria com o IFAM, porque o IFAM já tem dinheiro em conta para reformar a Leste, não iniciou a reforma ainda.
São projetos que a gente quer ver para melhorar a mobilidade urbana de Aracaju. A gente tem a Zona Norte, tem o Santo Antônio, que para chegar no Siqueira Campos de ônibus é um Deus nos acuda. Você tem que ir para um terminal, porque o ônibus, devido às bifurcações, devido a entrar lá, entrar cá, tem dificuldade para chegar. Num espaço de 3 quilômetros, você tem uma dificuldade para chegar. Demora mais de 1 hora para sair do Santo Antônio para o Siqueira de transporte coletivo. Então, projetos que desafoguem, que dê fluidez, que dê rapidez para o aracajuano estar saindo do seu bairro para o próximo bairro, é o que a Câmara quer. A Câmara tem as emendas, tem a ferramenta que é o principal, recurso, dinheiro. Agora a gente quer o projeto. Sem um projeto a gente tem como fazer com que as emendas sejam empenhadas. Espero que o consórcio, sendo formado a partir do ano que vem, a licitação aconteça para que o aracajuano ele possa andar no ônibus de qualidade. Porque hoje o aracajuano sobe no ônibus, ele tem medo. Se o pneu vai saltar, se o banco vai cair por conta da falta de parafuso, ônibus quente, cheio porque não tem ar-condicionado, você tem a zona de expansão que às vezes a pessoa fica mais de 1h30 aguardando um transporte, quando passa cheio não para. Problemas em Aracaju que não deveria existir. Aproveitando aqui, vereador, o consórcio do transporte, na minha humilde avaliação, viu? Como é que vai fazer um consórcio de transporte sem um plano diretor? Porque pelo plano diretor da cidade, né, que na verdade seria como se fosse um organograma da cidade, um esqueleto da cidade, mas parece que, veja, você comprou primeiro a sela e não tem o cavalo. Vai dar certo esse negócio? Olha, se tem algo que a Câmara tem cobrado através do presidente Nitinho e agora do presidente Ricardo, é que a Prefeitura envie o plano diretor. Participamos de audiências públicas feitas pela Imurb ao longo de 2021 e 2022 e até agora estamos aguardando o plano diretor na Câmara. Temos problemas, inclusive na zona de expansão, sérios e gravíssimos, de pessoas invadindo os mangues, mobilidade urbana, você vê calçamento em Aracaju, você tem a questão das calçadas, você tem a questão da especulação imobiliária, do desmatamento, você tem vários problemas que o plano diretor, sendo debruçado ali, com certeza vai trazer organização e regulamentação, mas ainda infelizmente já tem acho que 10 anos, 13 anos, não sei o tempo específico exato para poder falar no microfone, mas a Câmara, de forma ansiosa e apreensiva, aguarda que o Executivo envie para casa o plano diretor. Porque, repara, como é complicado. Zona de expansão, né? Por que não deu tão certo? Porque você não tem um serviço que acompanhasse, né? Você não tem a escola, você não tem o posto de saúde, você não tem a questão do transporte. Então, são duas pendências, né? O plano diretor, me parece que só essa revisão já completou 10 anos e ela não aconteceu ainda. E por a aí, cidade em 10 Eduardo, anos, imagina como ela esticou, né? Por aí. Você vê, Aracaju não tem mais para onde crescer. Aracaju, você tem um distrito industrial de Aracaju totalmente sucateado, galpões ali vazios. Se uma empresa quiser se instalar em Aracaju, vai para onde? Vai se instalar onde? Aracaju precisa crescer. Você tem o centro da cidade. Eu tenho acompanhado agora os natais iluminados. O centro vai se estender a 10 da noite. Mas como você vai levar as pessoas para o centro, para o comércio, até 10 da noite, se o centro você não tem um atrativo maior para o centro da cidade? Então a gente precisa pensar e planejar. O plano diretor é para isso. E digo, o centro de Aracaju precisa de uma revitalização enorme. E a Câmara tem que participar disso. Porque a Câmara é o termômetro de Aracaju. É o grito da sociedade. Isso aí. Olha, por meio das suas redes sociais, nós podemos acompanhar, vereador, a fala, né, o repúdio que o senhor publicou na fala da Isa Moura, né, que é a presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher. Eu queria que o senhor trouxesse, né, mais uma vez, essa sua colocação diante dessa intolerância, né, uma intolerância religiosa aí contra o nosso cristianismo. Qual foi o posicionamento? E claro, o senhor faz parte de uma comunidade evangélica e teve sim que se posicionar. Mas aqui, diante dos microfones da Rede Xodó, a sua colocação. Olha, nós provocamos através da mídia e também de pessoas próximas a Comissão de Liberdade Religiosa da OAB. Inclusive já pedimos uma agenda com o governador. A Frente Parlamentar Evangélica, juntamente com a Frente Parlamentar Católica da Câmara Municipal de Aracaju, estará com o governador assim que ele voltar de viagem. E quando estivermos com o governador, vamos pedir ao governador
que ele crie uma situação para destituir essa senhora da Comissão da Mulher do Estado. Porque uma declaração dessa vinda de uma mulher que está à frente de um conselho tão importante é um pouco equivocada e destoada, querido Bareta Filho Eduardo. Eu vi com muito... Fiquei assustado com a declaração dela e já me posicionei através das redes sociais, me posicionei na tribuna da Câmara, o vereador Pastor Diego da mesma forma. Eu entendo que em qualquer instituição tem os bons e os maus. Na política, na polícia, na medicina. Ela não pode generalizar. Eu não posso dizer que ao entrar na Xodó eu vou ser violentado. Eu não posso dizer que ao entrar na Igreja Católica e na Evangélica eu serei violentado. Eu não posso dizer que no meio policial os policiais violentam. Existe aquele caso sim, aquele outro sim. Mas eu não posso olhar e dizer, não, todos são dessa forma. Então, uma fala extremamente infeliz dessa senhora. Ela que está à frente de um Conselho Estadual da Mulher, que está à frente e que está ali para promover políticas públicas que trazem segurança, ela não pode fazer uma afirmação dessa. Então eu combato veementemente falas como essa, porque uma fala como essa está carregada de intolerância, preconceito e total desconhecimento do trabalho realizado pela Igreja Católica, do trabalho realizado pelas igrejas evangélicas. Eu acho que ela deveria apresentar dados científicos, não ficar pegando folhetins de blogs que estourou ali, que estourou aqui. Não, isso não. Eu não posso olhar dessa forma. Eu tenho que estar de forma mais profunda buscando as informações. Nós vamos até o governador, vamos estar em visita a ele, vamos falar com ele para que ele venha se posicionar, até porque a ferramenta que ela está à frente faz parte do arcabouço do Estado e ele precisa, como chefe do Estado, se posicionar e falar o que é que ele acha da fala dessa senhora. A UMES manifestou-se? Sim, a UMES e a FENASP se manifestaram, inclusive a paróquia aqui de Aracaju se manifestou através da comunidade jurídica católica, se manifestou. Inclusive os juristas católicos, eles estão estudando formas legais de judicializar essa fala dessa senhora. Nós não podemos abrir precedentes. Imagine, se coloca no meu lugar, eu sou uma liderança religiosa, pastor. Eu subo na tribuna e digo que os terreiros, eles causam violência a quem adentra eles. Eu posso ser preso, as pessoas vão vir para cima de mim. E se fosse invertida essa fala? A sociedade precisa pensar se nós invertemos essa fala. Então, não podemos abrir precedentes, não podemos deixar isso acontecer. A lei que vale para mim, vale para ela, vale para todos. Se eu chegar a fazer um comentário desse, eu tenho que ser punido. Eu preciso ser punido, eu não posso sair por aí e falar no microfone, porque eu sou formador de opinião, como ela também é. Então nós temos que pensar muito antes de falar. Agora a situação, meu querido vereador, 2024 se aproxima, né? Vocês estão aí com republicanos. Como é que você está vendo essa questão da mudança de comando? A prefeitura me parece estar atrelada já ao Estado, né? Me parece que a candidatura já há um certo consenso é Luiz Roberto, que é o candidato, né? Como é que você está vendo, já que você está vivendo nos bastidores da política? Essa eleição ano que vem, ela está totalmente aberta, Bareta e Eduardo. Aberta. Você não vê nenhum candidato se despontar. Somente Emília Corrêa nas pesquisas, ela desponta um pouco. Mas quando as pedras se arrumarem, como diziam os mais antigos, as abóboras se juntarem no caminhão, as coisas mudam. Né? Começar a máquina do governo, da prefeitura ir para a rua, começar a se posicionar mesmo os candidatos, as coisas podem mudar. Hoje você não consegue. Essa semana foi declarado pelo PDT que Luiz Roberto é o candidato do prefeito Edivaldo Nogueira, segundo candidato oficial. Até então temos Emília e Luiz Roberto. Até então, 2 candidatos oficiais hoje pela imprensa Luiz Roberto e a vereadora Emília Corrêa. Vai ter mais candidatos? Não sabemos. Provavelmente terá. Quem serão? Há muitas especulações. Não conseguimos ainda ver. Só temos o seguinte: há um cenário para 2020. Nitinho fez a declaração. Nitinho me perdoe. O vereador Nitinho
declarou. Temos também aí, a imprensa fala muito sobre Ricardo Vasconcelos, o presidente da Câmara. São especulações, mas eu digo de forma oficial mesmo, que o partido, né, até então se pronuncia. Como o pessoal também, né? O pessoal fala muito de Niuli, né? Tem essa briga interna. Linda também quer ser candidata. Então, há muitas especulações. Essa eleição está aberta. A eleição para prefeito em 2024 promete, haja coração para muita gente. Essa eleição ela tem se mostrado que ela vai ser uma eleição muito concorrida, e isso é bom para Aracaju, porque o aracajuano vai ter opções, ele vai começar a observar propostas, projetos. Então todo mundo vai ter que apresentar algo para quem elege, quem coloca na mesa realmente é o eleitor. É isso aí. Olha, 13h06, encerrando essa entrevista com o pastor Eduardo Lima, vereador por Aracaju, e hoje está primeiro secretário na Câmara Municipal de Aracaju. Ele trouxe um balanço, né, das suas ações enquanto parlamentar, as perspectivas em 2024 e, claro, o posicionamento político de um grupo no qual ele faz parte. Né? Hoje é o dia da Bíblia na capital. Isso. E o dia da Bíblia na Barra, do Coqueiro, né? Na verdade, a lei é o segundo domingo de dezembro, né? Então, domingo agora foi comemorado essa questão do dia da Bíblia. Aracaju, o prefeito Edivaldo Nogueira, ele dá essa deferência ao evangélico, à causa da Bíblia, geralmente no mês de março, quando faz as comemorações do aniversário da cidade, que ele faz aquele show, aquela festa evangélica, e ali ele dá toda a deferência. Mas nas casas legislativas, na Câmara Municipal, a frente parlamentar deu essa deferência através de moções, através de honra à sociedade bíblica aqui em Aracaju, através do pastor Gerson Vilas Boas, que hoje é ex-vereador de Aracaju, ex-deputado, mas hoje está à frente da Sociedade Bíblica Seção Sergipe. E nós sabemos que a Bíblia, como qualquer religião, é um livro que tem, através da palavra de Deus, transformado muitas vidas. Isso aí. Então, parabéns a todos, né, cristãos que acompanham diretamente, né, o nosso trabalho, acompanham também aqui o trabalho do pastor Eduardo Lima.